O milionário viúvo se emociona ao ver mendiga negra fazer seu filho sorrir pela primeira vez. Ricardo não era um homem qualquer. Milionário, dono de um império em São Paulo, ele tinha tudo. Mansão de dar inveja, carros importados, aquele luxo que enche os olhos. Mas por dentro, tudo estava quebrado. Helena, sua esposa querida, tinha morrido há meses. E desde então, sua casa virou um mausoléu de silêncio e lembranças dolorosas. O filho, Gabriel, seu único amor, parecia afundar naquele abismo de tristeza que não queria soltar. O menino mal falava, os olhos sempre baixos, como quem carregasse o mundo inteiro nos ombros. Um dia, no meio desse desespero, apareceu uma figura inesperada. Na porta da enorme casa surgiu uma mulher. Negra, com roupas simples, uma mendiga ao que tudo indicava. Mas dentro daquela mulher se escondia uma luz potente. Sem que Ricardo soubesse, ela se chamava Camila Santos, uma jovem terapeuta ocupacional com um dom raro: encontrar alegria onde ninguém mais conseguia. Ricardo o observava desconfiado. Como aquela figura, tão fora do seu mundo, poderia ajudar seu filho, esse menino que parecia uma sombra ambulante? Marina, sua irmã, insistiu. Deixa ela tentar, Ricardo. Seu filho precisa de alguém assim. Foi assim que Camila entrou na vida deles e começou a virar tudo de cabeça para baixo. Ela tinha um jeito que encantava. Ria fácil, falava com leveza. Puxava Gabriel para jogos, atividades simples, mas que ele nunca tinha se permitido. E então, numa tarde inesperada, aconteceu o impensável. Gabriel riu. Um sorriso espontâneo, aberto, tão puro que parecia não acreditar no próprio rosto. Ricardo ficou imóvel, o peito apertado, um nó esmagando a garganta. Como podia sentir alegria misturada com culpa? Ver o filho sorrir era o que ele mais queria, mas esse momento mexia com ele de um jeito que assustava. Será que era possível amar outra vez? Agarrar esse amor sem trair a memória de Helena? De repente, a felicidade ganhou um tom amarga. Camila recebeu uma ligação urgente. Sua avó estava muito doente em Salvador. O peso da despedida caiu sobre a casa. A jovem teria que partir, e com ela a esperança parecia escapar pelas frestas. Ricardo sentiu seu próprio coração apertar. O medo da perda voltou, mais forte e cruel. Como abrir espaço para algo novo se toda parte de si ainda sangrava? Gabriel, que até então parecia se soltar, agora fitava silencioso, como se soubesse que aquela luz poderia se apagar. Sem pensar duas vezes, Ricardo tomou uma decisão. Junto com Gabriel, embarcaria para Salvador. Iria atrás de Camila, tentaria segurar essa luz, essa chance que poderia mudar tudo. Não sabia se era uma loucura ou um ato desesperado, mas precisava saber. Ao desembarcar na Bahia, o calor apertava, pesado, mas havia ali um calor diferente. Um que não vinha só do sol, mas da vibração daquela terra. Gabriel olhava em volta, fascinado pelas cores, pelos sons, pela vida que explodia em cada esquina. Ricardo segurou a mão do filho. Olhou para ele, assustado pela esperança, que logo depois se misturava ao medo. Será que esse passo era mesmo um recomeço? Ou estavam prestes a abrir a porta para uma dor ainda maior? Ficou parado ali, no meio daquele novo mundo, com essa pergunta cravada fundo no peito. Seria esse o momento de reiniciar suas vidas? Ou apenas mais um capítulo de dor que ainda tem que ser enfrentado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou parado ali, no meio daquele novo mundo, com a pergunta martelando em sua cabeça. Seria esse o momento de reiniciar suas vidas, ou apenas mais um capítulo de dor que ainda tem que ser enfrentado? A adrenalina da viagem ainda pulsava em suas veias. O que ele esperava encontrar? E se Camila não estivesse disposta a voltar com eles? Salvador! O cheiro da comida nas ruas, as risadas e a música no ar. Era tudo tão vibrante, tão ingênuo e belo. Mas havia uma sombra de apreensão pairando sobre eles. Ele puxou Gabriel mais perto, aquele com um sorriso tímido, refletindo a mágica que Camila havia despertado. Mas dentro de Ricardo, um turbilhão de dúvidas crescia. Quando chegaram à casa da avó de Camila, uma pequena casa de cores vivas, não havia ninguém à vista. O silêncio daquela cidade ensolarada parecia interferir no coração de Ricardo. Ele começou a se perguntar se a luz que Camila trazia era real ou apenas ilusória. É claro que mudou tudo, mas e se ela não quisesse ser parte da vida deles? E se tudo que havia construído com Gabriel tinha mais a ver com solidão do que amor? De repente o silêncio foi quebrado por gritos. A voz de Camila, aguda e apressada, vindo da parte de trás da casa. Ricardo não pensou duas vezes e correu, o coração pulando no peito. Ele torceu para encontrar Camila bem. Ao virar a esquina, viu uma cena que fez seu mundo desabar. Camila estava caída no chão. Ao lado dela, uma mulher encapuzada, com expressões de desespero e raiva, segurava uma faca. O pânico tomou conta de Ricardo. Ele gritou: "Não! O que está acontecendo?" Gabriel, que estava logo atrás dele, ficou paralisado. Os olhos de Camila estavam arregalados, o medo estampado em seu rosto. A mulher virou-se para Ricardo, a lâmina brilhando sob o sol. "Você não sabe com quem está lidando." A voz da mulher soou pesada e carregada. "Camila precisa decidir, e eu não deixarei que você a leve embora." "Decidir? Decidir o quê?" Ricardo estava confuso, mas um nó entorpecedor formou-se em sua garganta. Camila olhou para eles com desespero. Em meio a tudo, ela disse: "Ricardo, você precisa saber. Eu sou a razão da morte de Helena." A revelação ficou suspensa no ar, como um raio prestes a atingir. O tempo parecia parar. Ricardo, atordoado, não conseguia processar a frase. O que ela estava dizendo? Camila, com sua luz e esperança, era a chave que destruiu sua vida. Gabriel não conseguia acreditar. A cena se desenrolava em uma frenética confusão de gritos e lágrimas enquanto a mulher encapuzada fazia pressão sobre Camila. "Você escolheu o lado errado, menina. Você sabe o que acontecerá se não cumprir o seu destino." A tensão aumentou. Ricardo se sentia como se estivesse assistindo a um pesadelo cotidiano. Sua mente ao mesmo tempo querendo acreditar e repudiar o que estava ouvindo. "Camila, por favor, diz que não é verdade. Isso não pode ser real." O coração dele pulsava com uma mistura de raiva, dor e confusão. Ele não sabia mais em quem confiar. Estava prestes a perder a única esperança que tinha para seu filho. A faca reluzente parecia um símbolo de tudo que ele temia. Perda, traição, dor. Camila no chão já não era a mulher que ele conhecia. "Ricardo, há coisas que você não sabe. Eu fui enganada. Helena,
Ela estava envolvida com algo muito maior do que você imagina. A revelação pairou no ar, como um eco aterrorizante, deixado por uma verdade insuportável. Havia mais naquela história do que se podia ver, e no meio daquela loucura, a linha que separava amor e traição estava prestes a se desfazer de maneira trágica. A confusão reinava. Tudo o que Ricardo acreditava estava em colapso. E o que viria a seguir? A vida que pensava poder construir com Camila poderia ser a mesma que destruiu tudo o que amava. Ricardo sentiu o mundo desabar ao ouvir aquelas palavras de Camila. A confusão tomou conta dele, como um turbilhão que não o deixava pensar. A razão da morte de Helena? Ele olhou para Camila, buscando respostas que não viriam. Não, não pode ser. Como você pode dizer isso? A voz dele saiu tremida, carregada de incredulidade. Gabriel, a poucos passos atrás, observava a cena, os olhos arregalados, como se tentasse entender o que estava acontecendo. A mulher encapuzada apertou o punho em torno da faca, sua expressão se tornando mais feroz. Camila, você devia ter conhecimento do seu passado. Helena não era quem você pensava. Ela estava envolvida em um jogo sujo, e você sabe disso. Aquelas palavras cortaram com uma lâmina ainda mais afiada do que a faca em suas mãos. Ricardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Helena, a mulher que ele amou, além de tudo, tinha um lado obscuro. Ele olhou para Gabriel, que parecia mais perdido do que nunca, agarrando-se à inocência da criança que ainda acreditava no mundo. Camila, você precisa explicar direito. Me diga que isso não é verdade. A voz dele era um misto de súplica e fúria. Ricardo, Camila disse, com a voz embargada de dor. Eu fui enganada. Eu não sabia quem ela era, quem estava por trás de tudo. Assim como você, eu também fui uma vítima. Eu só me envolvi com o que parecia puro e belo. O que poderia ser pior? Ricardo estava prestes a perder a única esperança que tinha para seu filho. Mas havia algo que fez seu coração gelar. A mulher encapuzada soltou uma risada fria. Você realmente acha que ela foi apenas uma inocente? Helena tinha planos, um legado sombrio. E você e seu filho estão no meio deles. O silêncio atordoante tomou conta da cena. A revelação parecia uma granada prestes a explodir. Camila, se estivesse atrás de tudo, não era a luz que Ricardo pensava. A mão que sustentava a faca tremeu, mas não era por medo, era por raiva. Eu não deixarei que você a leve de volta. Ela tem um papel a cumprir, e você não entende isso. Papel? Que papel é esse? Ricardo gritou. O desespero fez sua voz perder o controle. A cada nova palavra ele se sentia mais preso dentro de um pesadelo. Você está falando de um jogo de vidas. Que merda é essa? Gabriel começou a chorar, o som de seu sofrimento ecoando na rua iluminada sob o sol de Salvador. O frio na barriga que tomava conta de Ricardo era palpável, como um grito sufocado. Ele olhou fixamente para Camila, que agora parecia uma estranha. O que isso significa para nós? Para Gabriel? A mulher encapuzada, vendo a fraqueza em Ricardo, avançou um passo. O brilho na faca refletiu a luz do sol, uma ameaça que fazia seu coração disparar. Você não entende. Se não agir, todos vocês irão pagar caro. Uma explosão de vozes à distância interrompeu o caos, como um farol na escuridão. A presença de pessoas se aproximando, a barulheira crescendo. Ricardo não podia deixar. Isso acabar assim. Ele olhou para Camila, agora tão frágil, e se lembrou do sorriso de seu filho. O que realmente significava ser pai em meio àquelas revelações devastadoras? Camila, você é a única que pode evitar isso. Você pode mudar tudo, ele implorou,
sentindo o desespero misturar-se com uma necessidade urgente de lutar não apenas por si, mas por Gabriel. Mas foi aí que tudo aconteceu. Uma figura familiar apareceu, um homem imponente com um ar de autoridade. Alguém que Ricardo reconheceu instantaneamente. Era o advogado de Helena, que se aproximava apressadamente, seu olhar fixo na mesa da cena caótica. Parado aí, ele gritou, a voz cortando a tensão como uma faca. Então seus olhos pousaram em Camila, e um sorriso traiçoeiro se formou em seu rosto. Achei que nunca mais te veria. O jogo apenas começou. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. As peças se moviam de forma inesperada, e a verdade que antes parecia palpável, agora estava envolta em mistério. A conexão de todos era mais profunda e mais trágica do que ele jamais imaginou. E neste instante, a pergunta cravava-se em seu peito. Quem realmente eram as pessoas que ele amava? Ricardo sentiu o chão sob os pés vacilar. As últimas palavras de Camila reverberavam em sua mente, enquanto o advogado de Helena se aproximava, como um pesadelo se materializando. O coração de Ricardo martelava na cabeça. O que ele quer? Um pressentimento gelado percorria sua espinha. Você está no lugar errado, amigo, o advogado disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Camila, você sabe o que precisa fazer. Não pode deixar que eles influenciem suas decisões. Ele se virou para Ricardo, a expressão agora sombria. Você pensou que podia fugir? Que o passado não voltaria para te assombrar? Antes que pudesse responder, Camila começou a se levantar, um olhar determinado em seu rosto que fez um arrepio percorrer a coluna de Ricardo. O que você quer dizer com isso? O que eu tenho que fazer? Ela parecia mais forte em seu entendimento, uma guerreira em meio ao caos. A mulher encapuzada, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Camila, você precisa lembrar do seu legado. Se não assumir seu lugar, o caos virá, e todos que ama sofrerão. A linguagem dela estava imbuída de um poder obscuro, e Ricardo se perguntava o que isso significava de verdade. Legado? Ricardo repetiu, sentindo que o chão realmente estava se desmoronando sob seus pés. Ele tentava entender. O que era essa história? A revelação pairava no ar, espinhosa e cortante. O que Camila realmente sabia? Você precisa de um novo direcionamento, Camila, insistiu o advogado, agora se aproximando dela, como um caçador preparando sua armadilha. Se você não cumprir o que lhe foi designado, não só você, mas todos ao seu redor pagarão por isso. Para de falar, para! Gritou Ricardo, sem saber se a raiva ou o medo tomava conta. Ele queria proteger Gabriel, ainda em pé, paralisado, a expressão de terror em seu rosto. Nenhum de vocês vai machucar minha família. No calor dessa confusão, algo inesperado aconteceu. A mulher encapuzada levantou a faca e, em um movimento rápido, a lançou em direção a Camila. O momento parecia desacelerar. Não! Ricardo gritou, um grito de desespero rasgando a atmosfera. Ele se jogou em direção a Camila, mas seu corpo não respondeu no tempo. A lâmina cortou o ar e a cena congelou. Gabriel, no entanto, se lançou à frente num ato inconsciente. O estalo foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo escurecer à sua frente. A faca não atingira Camila, mas sim Gabriel. O menino caiu no chão, o impacto fazendo ecoar um grito estridente que mais parecia um chamado de socorro. Gabriel! A palavra saiu como um rugido. Ricardo se lançou ao lado do filho, que estava lá, imóvel, um fio de sangue escorrendo pela testa. O mundo ao redor desabou em silêncio. O impacto da lâmina desferiu não apenas dor,
mas um cataclismo de emoções. O que você fez? Foi um erro. Eu não queria. A mulher encapuzada estava em choque agora. E não era apenas a facada ou o menino que estava no caminho, mas tudo o que o envolvia. Camila, ainda em pé, parecia perdida. Finalmente, ela parecia se lembrar de algo. Às vezes o passado pede preços altos, disse ela, com a voz tremelosa. Ricardo, eu não sabia que tudo isso. Me seguiam. A dor nos olhos dela era visível, mas não se comparava ao desespero de Ricardo. Não. Ele sussurrou, olhando para Gabriel, o menino que era sua vida inteira, agora ali, se debatendo entre a vida e a morte. A revelação do passado agora ressoava. O que era tudo isso? O que realmente ligava Camila a Helena? Ao longe, os sons da cidade começavam a voltar. A vida continuava ignorante do horror que se desenrolava ali. Ricardo estava em um filme de terror, e a próxima cena prometia consequências que ele nunca poderia imaginar. Ele agarrou a mão de Gabriel, ansioso, enquanto a verdade começava a se desfazer como areia entre seus dedos. A única coisa que ecoava em sua mente era: o que mais eu não sei? Ricardo sentiu o mundo desabar ao ouvir aquelas palavras de Camila. A confusão tomou conta dele, como um turbilhão que não o deixava pensar. A razão da morte de Helena? Ele olhou para Camila, buscando respostas que não viriam. Não, não pode ser! Como você pode dizer isso? A voz dele saiu tremida, carregada de incredulidade. Gabriel, a poucos passos atrás, observava a cena, os olhos arregalados, como se tentasse entender o que estava acontecendo. A mulher encapuzada apertou o punho em torno da faca, sua expressão se tornando mais feroz. Camila, você devia ter conhecimento do seu passado. Helena não era quem você pensava. Ela estava envolvida em um jogo sujo, e você sabe disso. Aquelas palavras cortaram com uma lâmina ainda mais afiada do que a faca em suas mãos. Ricardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Helena, a mulher que ele amou além de tudo, tinha um lado obscuro. Ele olhou para Gabriel, que parecia mais perdido do que nunca, agarrando-se à inocência da criança que ainda acreditava no mundo. Camila, você precisa explicar direito. Me diga que isso não é verdade. A voz dele era um misto de súplica e fúria. Ricardo, Camila disse, com a voz embargada de dor. Eu fui enganada. Eu não sabia quem ela era. Quem estava por trás de tudo. Assim como você, eu também fui uma vítima. Eu só me envolvi com o que parecia puro e belo. O que poderia ser pior? Ricardo estava prestes a perder a única esperança que tinha para seu filho. Mas havia algo que fez seu coração gelar. A mulher encapuzada soltou uma risada fria. Você realmente acha que ela foi apenas uma inocente? Helena tinha planos, um legado sombrio, e você e seu filho estão no meio deles. O silêncio atordoante tomou conta da cena. A revelação parecia uma granada prestes a explodir. Camila, se estivesse atrás de tudo, não era a luz que Ricardo pensava. A mão que sustentava a faca tremeu, mas não era por medo. Era por raiva. Eu não deixarei que você a leve de volta. Ela tem um papel a cumprir, e você não entende isso. Papel? Que papel? É esse? Ricardo gritou. O desespero fez sua voz perder o controle. Você tá falando de um jogo de vidas. Que merda é essa? Gabriel começou a chorar, o som de seu sofrimento ecoando na rua iluminada sob o sol de Salvador. O frio na barriga que tomava conta de Ricardo era palpável,
como um grito sufocado. Ele olhou fixamente para Camila, que agora parecia uma estranha. O que isso significa para nós? Para Gabriel? A mulher encapuzada, vendo a fraqueza em Ricardo, avançou um passo. O brilho na faca refletiu a luz do sol, uma ameaça que fazia seu coração disparar. Você não entende. Se não agir, todos vocês irão pagar caro. Uma explosão de vozes à distância interrompeu o caos, como um farol na escuridão. A presença de pessoas se aproximando, a barulheira crescendo. Ricardo não podia deixar isso acabar assim. Ele olhou para Camila, agora tão frágil, e se lembrou do sorriso de seu filho. O que realmente significava ser pai em meio àquelas revelações devastadoras? Camila, você é a única que pode evitar isso. Você pode mudar tudo. Ele implorou, sentindo o desespero misturar-se com uma necessidade urgente de lutar, não apenas por si, mas por Gabriel. Mas foi aí que tudo aconteceu. Uma figura familiar apareceu, um homem imponente com um ar de autoridade. Alguém que Ricardo reconheceu instantaneamente. Era o advogado de Helena, que se aproximava apressadamente, seu olhar fixo na mesa da cena caótica. Parado aí, ele gritou, a voz cortando a tensão como uma faca. Então, seus olhos pousaram em Camila, e um sorriso traiçoeiro se formou em seu rosto. Achei que nunca mais te veria. O jogo apenas começou. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. As peças se moviam de forma inesperada. E a verdade que antes parecia palpável, agora estava envolta em mistério. A conexão de todos era mais profunda e mais trágica do que ele jamais imaginou. E neste instante, a pergunta cravava-se em seu peito. Quem realmente eram as pessoas que ele amava? Devolve a vida de meu filho. Ricardo rosnou, irado, enquanto o advogado avançava, os olhos escaneando o cenário em busca de saber o que tudo aquilo significava. O que você sabe? Mas antes que o advogado pudesse responder, uma figura do fundo da multidão fez sua aparição. Era uma mulher de cabelos loiros e olhos claros que Ricardo não via há anos. Parem, ninguém vai tocar nela! O coração de Ricardo parou. Era Ana, a irmã de Helena. Com ela, um fogaréu de segredos se acendeu novamente. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremeu, carregada de emoção. Ana puxou um colar de pérolas do bolso, as pérolas reluzindo à luz do sol. Eu sei a verdade sobre você, Camila. E agora é hora de todos nós enfrentarmos o passado. É hora de revelar o que uniu nossas vidas e de quem realmente é a culpa na morte de Helena. Um silêncio mortal se instalou. Ricardo se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O que mais ele não sabia? O que mais poderia vir à tona nesse instante? A simples menção do nome de Helena girava como um grande mistério, revelando um labirinto de traições e segredos ensanguentados. As lágrimas de Gabriel, em contraste com a tensão, marcaram a superfície como um lembrete cruel do preço da verdade. Olhar para o filho, tão vulnerável, fez o peso se tornar mais pesado. O que está acontecendo? Ricardo gritou, e Ana apenas respondeu. A verdade não é sempre o que parece, e hoje você vai descobrir a verdadeira ligação entre todos nós. O ar ficou pesado com as palavras, e Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo abaixo de seus pés. O que mais viria? O que mais ele teria que suportar para proteger a pessoa que amava? Uma sombra se formou, e tudo parecia prestes a desmoronar. De novo, Ricardo sentiu o chão sob os pés vacilar. As últimas palavras de Ana reverberavam em sua mente.
e o desespero o envolvia como um manto pesado. O que mais ele não sabia? O que mais poderia vir à tona nesse instante? Todos nós temos um passado que não podemos escapar. A voz de Ana cortou o ar como uma faca. E foi hora de encarar as verdades. As pessoas ao redor começaram a se agitar, sussurros espalhando-se como um incêndio. Gabriel, ainda no chão, olhava entre o pai e a mulher que havia trazido à sua vida um sopro de esperança e agora parecia quase um fantasma. Você não pode estar falando sério. Ricardo gritou, sua voz ecoando entre as paredes da casa de Salvador. O pânico e a raiva pulsavam em suas veias. Não aqui, não agora. Ricardo. Camila estendeu a mão, mas ele se afastou, o medo transformando-se em fúria. O coração dele batia descompassado. A cada segundo, sentia como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Ana ignorou o desespero de Ricardo e olhou diretamente para Camila. Você não sabe o que está envolvido. Helena, ela sempre esteve mais perto do que você imagina. A cada palavra, as expressões mudaram e a realidade parecia distorcida. Que você está falando? A voz de Camila quer apenas um sussurro agora, sua coragem vacilando. A mulher encapuzada parecia estar se divertindo com a crescente tensão. Vocês todos são marionetes de um teatrinho que não entendem. Eu já avisei. E você, Camila, é a última peça do quebra-cabeça. Nesse exato momento, um estalo cortou o ar. Ricardo virou-se rapidamente, à procura da fonte, mas não teve tempo de reagir. Um carro entrou em alta velocidade na rua, derrapando na curva. Ricardo viu uma sombra sair disparada do veículo, e seu corpo congelou. A figura era um homem alto, com uma expressão decidida, segurando algo na mão. "Parem tudo agora!" gritou ele, enquanto avançava rapidamente. Mas sua advertência foi seguida de um violento impacto ao se chocar contra a mulher encapuzada. A faca tornou-se um borrão na luz da tarde, girando no ar como um projeto perdido de dor. Ricardo fechou os olhos, mas uma cena de horror se desenrolava. O homem acidentalmente a atingira e a lâmina cravou-se em seu próprio corpo ao reencontrar a gravidade. O silêncio foi estrondoso. "Não!" Camila gritou, sua voz cortando através do caos. Ricardo ficou mudo, enquanto tudo à sua volta desacelerava. Ele viu a mulher encapuzada tomba, e as lágrimas começaram a escorrer pela face de Gabriel, que ainda estava paralisado no chão. "Vá!" gritou o homem, ainda tentando segurar-se. "Fujam! É um jogo maior do que vocês podem imaginar." No instante seguinte, tudo explodiu. O que antes parecia um pesadelo fora da realidade se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Camila, agora de pé, olhava em choque, percebendo que aquele homem era de fato parte de algo que não compreendia. A mulher de cabelos loiros se apressou em direção ao corpo, mas Ricardo a segurou, confuso e sem saber para onde correr. "O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quem é ele?" gritou. Ana se virou para ele. Seus olhos tinham uma mistura de terror e determinação. Ele não sabe o que fez. O legado de Helena não é apenas dela. Está em todos nós. "Mas ela está morta!" Ricardo disparou, o pânico crescendo em seu peito. A urgência da situação o fazia querer entender a conexão, a trama que os unia. As multidões começaram a se dispersar, e as sirenes ao longe já eram audíveis. Havia algo mais profundo em jogo, algo que os envolvia a todos. Uma verdade que não entendia. Ricardo olhou para Gabriel e viu o medo nos olhos do filho. E a única pergunta que fervia na sua mente: "Estamos todos em perigo?"
Que segredos ainda estão por vir? Ele precisava de respostas. Mas agora, com o homem ferido no chão, a situação era mais ameaçadora do que nunca. O que mais estava escondido na sombra? A narrativa tinha mudado, e a nova realidade girava em torno deles como um furacão prestes a passar, sugando tudo em seu caminho. Ricardo sentiu o mundo desabar. Ao ouvir aquelas palavras de Ana, o passado que pensava coberto de dor agora se mostrava como uma tempestade prestes a arrasar tudo ao seu redor. Ele olhou para Gabriel, ainda no chão. Seu filho estava em estado de choque, com os olhos arregalados, sem entender como tudo tinha mudado tão rapidamente. O coração do homem disparava, seu peito apertado como se estivesse sufocando. A verdade não é aquilo que você pensa que sabe, Ana gritou, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Você nunca parou para pensar que você não conhece a verdadeira história da morte de Helena. As palavras dela tinham um peso que cortava o ar. Ricardo ficou parado, confuso. Como assim? O que você quer dizer? Você sabia? Olhe, para todos nós aqui. Estivemos envolvidos em algo muito maior. Algo que você nem consegue imaginar. Ana fixou o olhar em Camila, que agora estava paralisada, como se estivesse presa em uma rede invisível de segredos. E você, Camila? Você é a chave. Ricardo começou a entender que a própria presença de Camila ali era parte de um plano, algo que transcendia a dor que ele acreditava que já conhecia. Qual é o seu jogo, Ana? Você está falando de quê? Sua voz subia em desespero, a frustração borbulhando. Então, antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou na rua. Um tiro ressoou e, em frações de segundo, o caos tomou conta. Gritos surgiram de todos os lados. Ricardo mal teve tempo para reagir, mas viu Ana cambalear, um olhar de choque estampado em seu rosto. Uma mancha vermelha começou a se espalhar pela camisa dela. Não! Ana! O grito de Ricardo foi um lamento, enquanto ele se aproximava dela, seu coração batendo forte. Ele nunca imaginou que a violência poderia invadir aquele momento que já estava tão cheio de tensão. Sua mente girava com as perguntas. Quem tinha atirado? Por quê? Ricardo, é tarde demais, ela sussurrou, cambaleando enquanto seu corpo começava a ceder. Ele viu a vida dela se esvaindo e teve um vislumbre do horror. A revelação de Ana, a conexão profunda com seus segredos, estava prestes a desaparecer como névoa sob a luz do dia. Camila estava à beira do desespero, piscando repetidamente como se tentasse quebrar a realidade. O que está acontecendo? A verdade, Ricardo. Precisamos da verdade. Seu olhar implorava. Mas em meio ao caos, outras pessoas começaram a se aproximar. A figura do homem que havia entrado em cena se movia rapidamente, tentando intervir. Vocês não entendem. O legado de Helena não pode ser quebrado, ele gritou, a voz alta o suficiente para ser ouvida em meio à comoção. Legado? Ricardo repetiu, a confusão se transformando em raiva. As palavras o atacavam, e ele se sentia como se estivesse em uma armadilha. Ao olhar para Gabriel, que agora chorava, ele gritou, o que vocês todos querem de mim e do meu filho? Foi então que uma verdade chocante caiu sobre ele como um peso de chumbo. O homem, Ana e até Camila estavam presos em uma teia de mentiras, e ela segurava a chave para tudo. As conexões que eles compartilhavam eram mais profundas e mais traiçoeiras do que qualquer um poderia imaginar. Ricardo tombou para a frente, seus joelhos atingindo o chão. Ana, você não pode deixar isso acontecer. Diga-me a verdade agora. Seu desespero ecoava nas paredes da casa. Então,
Enquanto a cena se desenrolava, um novo tiro soou. Um terceiro homem, de capuz, emergiu da multidão, uma sombra de desespero. Ele apontou sua arma diretamente para Camila, e nesse momento, tudo parou. O tempo congelou, e uma onda de horror lavou sobre todos. A verdade está presa a você, Camila. Você não pode fugir. Ele rosnou, e a sessão de sangue que parecia infinita voltou a se intensificar. Naquele momento, a verdade que Ricardo precisava saber não era apenas denunciar, mas abrir as portas de um mundo que ele havia tentado escapar. Uma explosão de gritos, pessoas se movendo como se encurraladas. A vida parecerá momentaneamente paralisar. Ricardo olhou diretamente para o rosto de Camila, que carregava um peso inimaginável. O que ela sabia, e o que todos os outros estavam dispostos a sacrificar para encobri-lo. A tensão explodiu mais uma vez, e a interrogação pairou no ar. Ricardo, eu sou mais parte disso do que você imagina. Camila lançou sua própria revelação, e isso fez com que o mundo de Ricardo desmoronasse ainda mais. Uma nova camada de desespero invadiu o espaço. O que isso significava para eles? O que mais estava escondido nas sombras? As verdades ainda estavam prestes a ser reveladas, e o tempo estava se esgotando. Ricardo estava paralisado. As palavras de Camila ecoaram na sua mente, como um trovão cortando o céu. Eu sou mais parte disso do que você imagina. O desespero se espalhava pela cena como uma nuvem densa. Ele olhou para Gabriel, que tremia no chão. As lágrimas eram um rio de dor em seu rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz saiu como um sussurro tenso. Ana estava no chão, a vida dela escorrendo junto com as palavras que guardou. Por tanto tempo. O homem ferido gritava a plenos pulmões enquanto tentava se levantar, e a mulher encapuzada, mesmo caída, parecia sorrir, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maior. Vão todos pagar, ela gritou. Sua voz preenchida com um desdém que ressoava como fogos de artifício no meio daquela confusão. Ricardo olhou para Camila, buscando uma resposta, mas ela estava com os olhos fixos no homem caído, o desespero crescendo dentro dela. Foi nesse instante que ele viu. O colar de pérolas que Ana carregava estava brilhando, refletindo os últimos raios de sol antes do crepúsculo. Um pensamento atravessou sua mente. Aquele não era um simples colar. Sempre fora um símbolo. Camila, gritou Ricardo, sua voz se entrelaçando com a urgência do momento. Diga-me a verdade. O que você sabe sobre esse legado? O tempo parecia parar enquanto ela hesitava. As sirenes se aproximavam, e a tensão era palpável no ar. Ricardo, não é só sobre a morte de Helena. É sobre tudo. A conexão, a família. Ela começou, mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a cena. Deixe isso pra lá. Você não sabe de nada. O homem se levantou com dificuldade, seu rosto contorcido em raiva. A arma em sua mão não era uma defesa. Era uma ameaça. Camila se encolheu, e o medo se espalhou como uma praga. Ricardo, tomado pela adrenalina, avançou. A verdade precisa vir à tona. Se ela é a chave, precisamos saber o que está acontecendo. Mas o homem apenas riu, um riso ecoante, cruel. Você realmente acha que eu vou permitir que você descubra a verdade? Você não conhece o preço que se paga. E então, como se o universo estivesse se equilibrando nas cordas de um destino cruel, a mulher encapuzada levantou a cabeça e, com um sorriso que congelava o sangue, disse: Você sempre foi um tolo, Ricardo. O legado não é só de Helena. É seu também. A explosão de revelações veio como um trovão na tempestade. O que ela acabara de dizer
Era como uma bomba prestes a explodir. Ricardo sentiu seu sangue ferver. O que você quer dizer com isso? Seus olhos estavam arregalados, e a verdade começou a se desenrolar. Um labirinto de traumas e mentiras. Enquanto todos se viravam para ouvir, Camila parecia estar lembrando de algo. Sua expressão era um misto de dor e clareza. Ricardo, o que mais você não sabe? A cada palavra, a história que pensava conhecer se desfazia como fumaça. O homem ferido, ou aquilo que parecia um aliado, já não era um simples peão nesse jogo. A verdade sempre vem à tona, Ricardo. Você não é apenas um espectador. Você sempre foi parte de tudo isso. As palavras foram como uma flecha disparada diretamente no coração dele. De repente, uma explosão abalou o ambiente. A estrondosa detonação da porta de uma casa próxima ressoou, fazendo tudo balançar. O caos tomou conta, e as pessoas começaram a correr. Uma massa de rostos desesperados se espalhando como um furacão. A cena antes controlada agora era um verdadeiro campo de batalha. Ricardo se virou para Gabriel, apenas para ver o menino se afastando, puxado por alguém que ele não conhecia. Gabriel! Ele gritou, seu coração afundando no peito. A multidão os engolia. Camila gritou por ele, mas as vozes se misturavam, formando um ruído ensurdecedor. Ricardo sentiu uma fúria ancestral crescer dentro dele, e ele não sabia se corria para salvar o filho, ou para trás da verdade que ainda ressoava em suas orelhas. E com tudo isso, a certeza de que aquele era apenas o começo do fim enraizou em seu coração. O legado não era apenas um mistério, mas um jogo mortal que poderia custar tudo o que ele conhecia e amava. Que segredos mais estavam escondidos nas sombras? O tempo se esgotava, e a única pergunta que pairava na mente de Ricardo era: o que estou prestes a perder? Ricardo estava paralisado. As palavras de Camila ecoavam na sua mente como um trovão cortando o céu. Eu sou mais parte disso do que você imagina. O desespero se espalhava pela cena como uma nuvem densa. Ele olhou para Gabriel, ainda no chão. Seu filho tremia, com os olhos cheios de lágrimas. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua voz saiu como um sussurro angustiado. Ana estava agora no chão, uma mancha de sangue se espalhando pela camisa, enquanto o homem ferido tentava se levantar, gritando por socorro. O caos estava instaurado, gritos se correria por toda parte, e o coração de Ricardo disparava. O que você quer de mim e do meu filho? Ele estava à beira do desespero, sentindo que tudo estava se desmoronando na sua frente. E então, em meio à confusão, um grito cortou o ar. Pare tudo! Uma figura alta e magra, vestida de preto, apareceu na borda da multidão. As pessoas começaram a se afastar, criando um espaço em torno dela. O rosto não era estranho. Era um rosto que Ricardo conhecia bem. Um rosto que deveria ter ficado para trás. Era Andréia, a melhor amiga de Helena, e seu coração afundou. O que ela estava fazendo ali? Andréia! A palavra escapuliu da boca de Ricardo, seu olhar fixo na mulher que antes era uma lembrança distante. A expressão dela era sombria, olhos ardendo como se estivesse carregando um segredo insuportável. Você tem que ouvir o que eu tenho para dizer. Cale a boca! Gritou a mulher encapuzada, sua voz soando como rosnado. Você não sabe o que está fazendo. Mas Andréia não se intimidou. Ela avançou. Sei mais do que você imagina. A verdade vai vir à tona hoje, custe o que custar. E enquanto falava, uma luz começou a brilhar de dentro de uma bolsa que ela carregava.
Um objeto pequeno, metálico, reluzente, que fez todos na cena pararem e olharem fixamente. Ao invés de causar mais dor, você precisa encarar o que fez e as consequências disso. Andréia virou-se para Ricardo, e sua voz se tornou urgente. Ricardo, há muito tempo tive que tomar uma decisão. Sua vida, nossa vida, tudo isso está entrelaçado, e você não sabe a verdade sobre Helena. A verdade que ela levou para o túmulo. O choque atravessou Ricardo como um raio. O que você está dizendo? O que tem a ver a Helena com isso? Ele piscou, a raiva e a confusão misturando-se em seu peito. Cada palavra de Andréia era uma facada. Helena não era apenas uma vítima. Ela era a chave. O que ela fez, as pessoas com quem se envolveu, todos nós ainda estamos pagando por isso. Andréia estava quase em lágrimas, e a desesperança em seus olhos parecia refletir a dor que ele sentia. Ela deixou um legado, que exige um preço. Mas a que preço, Andréia? A voz dele estava carregada de angústia. Você está dizendo que... Não, isso não pode ser verdade. Quando uma luz forte iluminou a cena, todos se voltaram para Andréia. Ela abriu a mão, mostrando um objeto que parecia um pequeno disco, e disse com voz firme: Isto é um dispositivo que Helena escondeu, uma forma de comunicação. Ela queria que você soubesse a verdade antes de partir. O passado de Helena vincula você a tudo isso. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? O que mais ela me manteve no escuro? A sensação de desespero e traição começava a se solidificar. A multidão se silenciou, e ao olhar para Gabriel, o peso da responsabilidade gritou em seu coração. A verdade sobre Helena não apenas mudava sua percepção dela, mas tudo em sua vida. Ele não podia permitir que esse legado destrutivo continuasse, e no meio daquela confusão, um novo tiro ecoou, mas foi diferente. A bala atingiu Andréia, que caiu ao lado de Ana, e o estrondo foi abafado pela gritaria que começava a iniciar novamente. Ricardo sentiu seu mundo desabar mais uma vez, seus olhos se arregalando enquanto ele corria em direção ao corpo dela. O choque e a dor eram sufocantes. A última palavra que ele ouviu dela foi um murmúrio. Ricardo, abra o dispositivo. O corpo da melhor amiga de sua esposa caiu em um silêncio mortal, e tudo ao seu redor parecia desvanecer. O que mais essa noite tinha reservado para ele? O que mais estava escondido nas sombras do passado que precisavam vir à tona? A verdade estava prestes a explodir, mas a que custo? Ricardo estava paralisado, segurando o corpo sem vida de Andréia em seus braços. O mundo ao seu redor parecia desmoronar em câmera lenta. O grito desesperado de Camila ecoou em sua mente, enquanto a realidade pesada se assentava sobre seus ombros. O passado que havia tentado esquecer agora jorrava, como uma ferida aberta. A mulher encapuzada tossia, mais confusa do que triunfante. Esse era apenas o começo. Ela mordia os lábios, claramente assustada com as reações e o tumulto que haviam se instaurado. O homem ferido tentava se levantar, lutando para superar o impacto da transformação que havia causado. Ricardo sentiu uma onda de raiva. Ele não permitiria que mais vidas fossem arruinadas. Eu não vou deixar você fazer mais mal a ninguém. Ele se levantou, a determinação pulsando em seu coração. A multidão estava em frenesi, mas havia uma necessidade urgente de ação. Olhou para Gabriel, que ainda estava paralisado, um menininho merecendo paz em meio ao caos. Gabriel gritou: "Vem aqui, agora!" O filho hesitou, os medos claros em seu rosto, mas a urgência na voz do pai fez o garoto se mover. Ele correu até Ricardo, e ao se agachar,
O pai pegou o menino em seus braços, envolvendo-o em um abraço apertado que pareciam cerca de segurança. Você está seguro, eu prometo. Ricardo murmurou, sem saber se isso era verdade. Camila se aproximou. A confusão em seus olhos começava a se dissipar. O peso do que estava em jogo agora estava claro para ela. Ricardo, precisamos descobrir o que Helena deixou. Ela implorou com a voz trêmula. Senão, não teremos futuro. A determinação dela ressoou com a necessidade dele. E eles trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. A mulher encapuzada tinha se levantado, a raiva agora dissolvendo-se em pavor. Vocês não sabem o que estão fazendo, ela gritou, o olhar tomado pela frustração. Mas nem mesmo a própria verdade parecia suficiente para detê-los. Eles estavam decididos a encarar o que quer que estivesse por vir. O homem caído no chão, cercado pela multidão, tentou se levantar sem sucesso. Vocês estão brincando com fogo, ele gritou. Mas os filhos da noite estavam agora resolutos. Andréia havia caído, mas suas últimas palavras ainda ressoavam. A verdade precisava ser exposta. Vou descobrir tudo, custe o que custar, declarou Ricardo, sua voz mais forte do que nunca. Camila assentiu. A união deles, uma força que não poderia ser quebrada. E enquanto a tensão se dissipava, um caminho se abria na multidão, a estrada sendo traçada em direção ao desconhecido. Mas as palavras de Andréia ainda ecoavam em sua mente. O que era essa verdade? Como ela impactaria a vida deles? Ele queria respostas, e agora sentia que não havia mais escolha. Com Gabriel em seus braços, eles se afastaram do tumulto. Ricardo exalou. A segurança de ter seu filho ali o mantinha firme. Não vamos deixá-los vencer, Gabriel. Nós vamos em frente. A luz do sol começava a aparecer no horizonte. Uma nova possibilidade renascendo enquanto a noite se dispersava. E com isso, uma centelha de esperança despontava. Mas o caminho ainda era cheio de sombras e mistérios. E assim, enquanto os ecos da noite se apagavam, a dúvida ainda pairava no ar. Quem realmente eram eles e o que ainda estava escondido no legado de Helena? Por enquanto, eles tinham um ao outro, e talvez apenas isso fosse o suficiente para enfrentar o que viria. Agora que você chegou até aqui, não perca a chance de se inscrever imediatamente no canal, para não ficar de fora das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você é parte essencial desta comunidade.